uma relação sexual antes do tempo, fora do casamento, uma gravidez também fora de tempo. Na adolescência, numa proposta de liberdade, paz e amor, você se envolveu com drogas, você entrou no caminho de vícios, idealizou o casamento, chegou no casamento, aquele laço que a gente simboliza como muito bonito. Para algumas pessoas, esse laço foi um tremendo nó, teve complicações. Você vai arrumando agora a sua linha da vida e vai ver onde que esse negócio está embolado. Talvez no casamento algumas pessoas vão desfazer aquele nó que eu sugeri que você fizesse ali e vão fazer uma embolação ali, dar um punhado de amarras, de nós, porque talvez é assim que você está vendo. A criação dos filhos, talvez alguns tiveram algum nó, talvez um nó que a gente não escolheu. Tem gente que teve uma expectativa muito grande e sofreu um aborto, ou nasceu um filho, perdeu o filho na sua infância. Alguns perderam na infância, na adolescência. Isso foi um nó que você não resolveu na sua vida. Você não estava no controle dessa situação, mas ficou doendo, ficou machucando. Quantos vivem esses nós aí na relação conjugal? Estão sofrendo, estão vivendo isso. Tem nós na sua linha da vida aí, que você já tentou tirar, já tentou desfazer, mas você não achou a maneira de lidar com isso. Não conseguiu desfazer esses nós. E você está vivendo essas complicações. Algumas pessoas, e eu recebo muitas, jovens senhoras lá, que estão vivendo o momento de achar que a vida acabou para mim, porque entrou naquele processo doloroso do climatério. A média das mulheres brasileiras é 48 anos e meio, 49 anos, a média que entra em menopausa. E algumas mulheres têm uma consciência que a vida acabou a partir daí. Agora, a nossa expectativa de vida nos coloca diante de uma situação que essa é a metade da vida, e talvez menos da metade ainda. E tem muita gente que entra numa crise profunda. E chega às vezes no consultório, eu lido com a psiquiatria, mas também às vezes a gente tem que fazer uma abordagem clínica mais generalizada, e às vezes peço uma avaliação. Se tem um endocrinologista ou um ginecologista acompanhando, peço uma avaliação clínica, vejo lá os exames, porque nessa hora há uma queda de muita coisa, a mudança de muitas coisas, um distúrbio de tireoide, uma área nutricional mesmo, que às vezes altera, distúrbios metabólicos acontecem, e a mulher começa a ter, às vezes, uma alteração de massa corpórea, de forma, de proteínas que seguram o corpo firme, começa a já não ter mais como era antes, uma perda de cálcio, de vitamina D, os ossos já estão mais fracos, avalia osso, avalia tudo, a mulher começa a se ver perdendo beleza, perdendo a sua integridade, o seu senso estético, começa então a mexer com a sua autoestima, começa a deteriorar muita coisa, e entra num sofrimento, e algumas chegam e dizem, eu estou com depressão. Chega em transtorno depressivo, algumas graves, porque está vivendo essa fase, deu um nó ali, você não está conseguindo sair, a vida continua, mas a pessoa já desiste. E quantas jovens senhoras estão vivendo esse momento? Estão com nós. E aí vem nós nessa fase. Há pouco tempo chegou uma pessoa, o líder da igreja, já terceira idade, viveu a vida toda com aquela reputação de um homem correto, o homem que todo mundo admirava. E um certo dia, para minha surpresa, sua esposa chega, procura e diz, eu venho aqui porque eu tenho duas alternativas. Ou eu encerro a minha vida agora, ou para eu viver, ou eu coloco para explodir a minha casa, a igreja, o que for necessário, porque eu não tenho outra alternativa. Eu tenho muita coisa guardada dentro de mim que, para eu sobreviver, eu vou ter que abrir o coração e contar a minha história para alguém. E ela desabou e colocou para fora um monte de coisa. De uma história com aquele homem ilustre, notável na cidade, que fez da sua vida uma vida de sofrimento. E ela, agora já idosa, dizendo, eu quero, alguém me despertou que eu posso viver ainda, eu não quero viver nessa angústia que eu estou vivendo, eu preciso consertar muita coisa na minha vida. E aí mais uma daquelas pessoas que inspiram a gente a pensar em refazer a nossa linha da vida, a nossa linha do tempo, porque às vezes a gente carrega
E ela diz: tem aproximadamente 50 anos que eu carrego uma carga que eu acho que ninguém conseguiria carregar, mas eu estou carregando isso, estou vivendo esse sofrimento. E ao invés de resolver os problemas, cada vez está ficando mais pesado para mim, mais sofrimento. E eu passei a ficar frágil, sensível, absorvo muito o negativo, já não consigo acreditar mais nas coisas positivas, e cada vez que acontece um problema, se torna uma carga muito maior para mim. E eu tenho que manter a minha aparência, eu tenho que manter a minha condição de esposa do fulano de tal. Quanto sofrimento! E aí começamos a pensar também, mais uma vez a gente volta naquela recomposição. Aonde que estão os nós na sua vida? Que nós que você tem aí? Que coisa que estão na sua linha da vida, que estão te complicando, te fazendo sofrer, causando dor, e você precisa refazer? Falei que era uma técnica de oração, porque eu quero é exatamente isso. Você vai olhar, talvez você não precisa se expor agora e falar, não vai falar nada. Você vai pensar o seguinte: naqueles lugares em que você vai passando essa linha aí na sua mão, vai esticando a linha, e você vai perceber que na minha infância já tinha dor. E eu começo então a ver onde é que aconteceu, quantos anos tinha quando aconteceu aquele trauma na sua vida, que você foi tremendamente aviltada, violentada na sua personalidade, nos seus sentimentos. Quantos anos tinha? Passe e dá a mãozinha lá naquele nó e vê aquele lugar da dor, que você continua vindo uma lembrança dolorosa, difícil. Lembre dessa história. Não quero te trazer sofrimento, mas você trazer memória, trazer lembrança. Aquele mal que aconteceu na sua vida, naquele tempo, naquela fase, e talvez você ficou impotente. Eu digo que hoje, para falar para uma moça de 30 anos, 40 anos, que está já com uma resiliência suficiente, parece que é mais fácil. Mas aquela garotinha não tinha a mesma segurança, ela sofreu muito. E quando a gente começa a recontar a nossa história, a gente passa por essas fases, a gente confronta com aquela menininha que sofreu, com aquela moça sonhadora que teve os seus sonhos abortados, mutilados ali, por alguém que não compreendeu. Que teve um casamento frustrado, dissolveu, machucou os filhos, deu nó, teve que tentar de novo, tentou uma segunda vez, algumas tentaram mais de 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que não é o normal para esse público aqui, mas alguns viveram sofrimentos muito grandes em diversas fases da vida. E você vai olhar para cada fase dessa, onde foi o seu nó. Alguns vão olhar especificamente para o casamento foi um lugar de complicação, na relação com os filhos. Teve nós nisso aí, a sua linha da vida. Você viu que limpou com várias pessoas e se pôs em sofrimento. E nós precisamos orar por isso. Nós precisamos lidar com essas coisas. Não sei se conseguiu restaurar ali, Luiz, as imagens. Ok. Então, nós vamos pensar nisso. Nós vamos fazer um primeiro momento de oração sobre isso. Oração sobre isso. Cada parte que você vai passando agora, você vai colocar diante de Deus. Nós vimos ali que, meu Senhor, Teu poder e Teu amor me envolve. Nós cantamos agora há pouco. Eu sei que o Senhor pode mudar. O poder do amor, seja qual for a versão que você cante dessa música original, fala desse poder mesmo que transforma. E eu sei que você agora pode talvez estar confrontando com alguns momentos da sua vida que você diz, parece que isso se tornou tão gigante para mim que não me deixou viver, não me deixou prosseguir. Depois que aconteceu esse evento, que só você sabe. Eu estou falando que parece sem sentido para alguns, mas para você que teve uma experiência marcante, traumática na sua vida, você sabe onde que está. O principal nó, os principais nós. Você sabe o que você passou. Eu quero dizer, vou citar aqui o exemplo de 2 pessoas. Falei que ontem ia falar de um homem, falamos de Davi, dos nós que Davi teve na vida. Eu quero citar 2 pessoas, uma do Antigo Testamento e outra do Novo. A primeira está lá em João capítulo 4. Jesus conversando com uma mulher, que nós não temos o nome dela, a mulher samaritana. A mulher samaritana. Quando a gente olha para aquele texto, a gente olha o diálogo que começou à beira do poço, perto de Samaria. E Jesus teve um momento que ele disse para a mulher, mulher, vai lá e chama o seu marido.
e vem aqui. E a mulher disse o seguinte: não tem marido. E Jesus olhou para ela, e aquele momento foi um momento tremendo. Ele disse: muito bem, eu sei disso, sei que você não tem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Aí eu fico imaginando essa mulher, a Bíblia não diz mais nada sobre ela, mas eu fico pensando, uma mulher que já teve 5 maridos e agora tem um que não é dela. Está num lance aí com alguém. Eu fico pensando, como é que a linha de vida dessa mulher se desenvolveu? Quantas coisas ela provavelmente já vivenciou? Uma mulher com uma vida com tentativas de se realizar no amor, no afeto, e não estava conseguindo. Uma mulher que construiu uma história que provavelmente a sua reputação não era boa. Uma mulher que tem uma história de sofrimento e que precisava encontrar algo que lhe desse razão, lhe desse sentido para a vida. E ela teve um encontro com Jesus. E eu cito esse caso como o segundo também, para que você pense o seguinte: eu estou falando para mulheres de Deus, gente de Deus, gente que tem uma história de vida, de ministério, de serviço, esposas de pastores, com a responsabilidade de, se algumas são responsabilidades pastorais também. Naturalmente, nenhum de vocês tem nenhuma história parecida com a dessa mulher, mas talvez tenha alguns nós na sua linha que podem levar a ter sentimentos semelhantes a dessa mulher. Quando Jesus a confrontou: você teve uma vida muito complicada, 5 maridos, agora não tem um fixo, é o que está, não é seu. E nós sabemos que a história dessa mulher foi transformada, porque ela saiu dali, foi comunicar o conhecimento de Jesus, compartilhou com os outros, e a graça de Jesus chegou a ela e deu a oportunidade de uma vida nova.